todos os paulistanos. A pergunta vai para o Ricardo. Pode fazê-la. Ricardo Nunes, eu estive em Morro Doce, Pirituba, Brasilândia, ali na Zona Norte, e eu colhi assinaturas de algumas crianças, e crianças com 10 anos e 11 anos de idade não estão sabendo escrever da rede pública de ensino. A gente está com o pior resultado do IDEB da história, da educação, né, de São Paulo, gastando 25 bilhões. O que você não fez, né, ou o que você fez de errado, o que você tem que corrigir que você errou? Candidato Nunes, 2 minutos para a sua resposta. Obrigado pela pergunta. Olha, a gente conseguiu fazer hoje algo fundamental para a nossa cidade. Pelo 4º ano consecutivo, nós temos vaga de creche para todas as crianças. Todas as criancinhas da nossa cidade têm sua vaga de creche garantida. Nós conseguimos melhorar a questão da alimentação. As crianças da nossa creche recebem 5 refeições por dia com nutricionistas que fazem o seu cardápio. Isso é a base. Uma mamãe, quando tem o filhinho na barriga, desde o primeiro dia até os 7 anos dessa criança, é o melhor momento do desenvolvimento do seu cérebro, inclusive das questões cognitivas, pela sua plasticidade. E a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Nós demos uma correção do piso dos professores de 44%, por uma inflação de 20%. Eu contratei mais de 15 mil professores na nossa rede municipal de educação. A gente tem muita coisa ainda para fazer, mas é essa base, essa estrutura que nós vamos conseguir avançando. Sem promessa que não é possível cumprir, sem ficar só criticando a prefeitura, é proposta, é trabalho, é realização. E é por isso que todo dia eu acordo bem cedinho e vou para a prefeitura, me reunir com a minha equipe, para a gente poder melhorar cada dia mais a educação na nossa cidade. E trazendo tecnologia, nós distribuímos 506 mil tablets. Pessoal, 506 mil tablets, com conteúdo pedagógico, acesso à internet e todo esse investimento, todas essas ações é que está possibilitando que a gente possa estar avançando. E é por isso que eu quero pedir o seu voto para continuar uma cidade segura, com alguém que tem equilíbrio, que está trabalhando bastante, que tem uma boa equipe, ajustou a saúde financeira da cidade, que possibilite os investimentos. Vote 15 para a cidade continuar segura. Tempo esgotado, sua réplica, candidato. O atual prefeito ele não apontou os erros e não admite que errou, né? Palmas, Goiás, Santa Catarina está na frente da cidade de São Paulo. E é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez, não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo. Minha proposta é transformar a escola pública em escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva e em competições a gente vai bancar essas competições. Ensinar educação financeira, inteligência emocional, empresarização. Aí eu faço uma pergunta, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos, de fato, investir nas tecnologias, nas profissões do futuro, ensinando isso tudo na rede pública de ensino. Ricardo, você tem uma oportunidade agora, existe em curso uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda. E esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar, e eu queria que você desse explicação, né? Não fugindo, se fosse de fato do prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então eu queria que você, no seu tempo, se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu o dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Olha, Pablo Henrique, quem fugiu da polícia foi você. Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação e não terei, porque o meu passado é um passado honrado. O meu presente é um presente honrado e o meu futuro continuará honrado. Então, você tem esse hábito, já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui para o debate tão sério. Inclusive, foi condenado só agora, além das outras condenações que você teve, 4 anos e 5 meses que foi condenado, só agora nessas eleições, 22 condenações pela Justiça Eleitoral por fazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Mentira! Imagine você que está nos assistindo, ser vítima de tantas mentiras. Ele foi condenado 22 vezes. Mas eu quero falar da nossa cidade. Eu quero falar daquilo que interessa e para isso que você está aqui. Não cair nos golpes aí do seu Pablo Henrique. Nós estamos com a saúde financeira da cidade em dia. Quando a gente fala dos avanços, quando a gente fala daquilo que nós colocamos, eu estou colocando aquilo que já foi feito. Mais de 10 mil salas digitais na nossa rede municipal. Gente,
Nós temos mais de 1 milhão de alunos na nossa rede municipal. Todos os dias, todos os nossos alunos têm que ter ali o seu professor, tem que ter toda a coordenadoria pedagógica, precisa ter a sua alimentação, 5 refeições nas nossas creches, uniforme o material escolar. Imagine a responsabilidade de um prefeito, de um gestor. Precisa ter equilíbrio, não ficar inventando mentira, ter seriedade, vir para um debate com seriedade para tratar com você aquilo que interessa para a cidade, do presente e do futuro. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo, em respeito a você. Quais estão disponíveis? Bom, Marina, Tabata e Datena. Só Boulos e Nunes que não. Vou fazer a pergunta para o Datena. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, eu queria que você comentasse, né? Qual foi o pior prefeito da história? O que mais trouxe de aprendizado para você? Caso alguém aqui vença essa eleição, eu queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, é duro de responder, hein? Já tivemos gente muito ruim. O Ricardo, primeiro, não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice do Bruno Covas. Mas só o dinheiro que ele está gastando na campanha eleitoral dele, dá para fazer ponte, dá para fazer asfalto, dá para fazer tudo. E mais, quando ele fala que fez essa quantidade toda de asfalto, sabe quanto que ele gastou para fazer asfalto? Você tem ideia de quanto ele gastou para fazer asfalto? 5 bilhões. E pergunta se foi no começo da administração que ele iniciou o projeto de asfalto. Quantos acidentes estão acontecendo em São Paulo, por causa de buraco de rua, que você vai desviar e acaba atropelando ou matando alguém? Pergunta quantas calçadas do 1 bilhão e 500 mil metros quadrados que ele prometeu, que o Bruno prometeu, que ele não fez, que facilita atropelamento. O Ricardo pode não ser o pior prefeito, mas ele está ali, porque está prometendo coisas que não vai cumprir. Ele está fazendo obras eleitoreiras, gastando dinheiro pra caramba, que ele tem certeza absoluta que não vai cumprir, porque não vai ser eleito o prefeito de São Paulo. Quem vai cumprir essas obras se não tiver o desprendimento que nós temos? Se for obra boa, a gente continua. O Ricardo, na verdade, que me perdoe, nós tivemos vários embates, principalmente no campo do jornalismo, e dentre esses todos embates, eu sempre coloquei a minha posição em relação à administração dele, e não poderia voltar atrás aqui. Fica dentro do campo da administração, mas o Ricardo não cumpriu, infelizmente, nem 50% do que o Bruno prometeu. Marçal. Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é um direcionamento à pessoa dele, mas, de fato, ele não é o prefeito, ele é o vereador que foi colocado no cargo. E se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Tréplica, candidato. Olha, o Ricardo não está investigado nem indiciado, e isso é verdade, na infiltração do PCC dessas companhias de ônibus. Mas há muito tempo a cidade inteira fala, todo mundo diz que tem PCC dentro dos ônibus. Será que o Ricardo nem imaginava isso? Em relação às obras que deveriam ser feitas em período emergencial, 70% dessas obras têm suspeita de concluio. Inclusive, não vou ouvir o Ricardo tocar num assunto que você não pediu, me pediu para não tocar, porque é um assunto pessoal. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas você deveria ter mais zelo pela cidade que você administra. Você deveria saber o que acontece dentro da sua administração, mesmo sem ser investigado. Quando a gente for eleito prefeito de São Paulo, ou quem for eleito prefeito de São Paulo, vai ter a obrigação de analisar
quem cometeu crimes com essas obras sem licitação e quem deixou cometer crimes com essas obras de licitação. Não pode um prefeito de São Paulo se omitir dizendo que não sabia disto ou daquilo. Omissão é pior do que uma ação ruim. Nada melhor do que você aceitar a situação, pedir investigação, como de fato você pediu dos ônibus, mas dessas obras há suspeição de conluio e não se sabe quem deixou esses bandidos entrarem no meio dessas licitações emergenciais, com empresas que, de repente, não tem ninguém trabalhando, que tem carros que são contratados, mas não tem ninguém para dirigir, e coisas que tais. Talvez sirva de exemplo para uma próxima oportunidade, se você tiver. Mas até agora não teve e dificilmente terá. Pablo, eu já falei sobre as propostas que tenho e vou cumprir, de tirar a vergonhosa cifra de termos 1.300.000 pessoas que não sabem se vão comer até o fim do dia aqui na cidade de São Paulo. E quase 1.800.000 pessoas que têm certeza que não vão comer. Em extrema pobreza. Como resolver isso? Pois não. No nosso plano de governo tem essa jornada da prosperidade e esses níveis de mentalidade. Quando eu falo para você fazer o M, não é M de Marçal só não, é M de mudança de mentalidade. O maior direito social que existe no mundo, isso é comum nos 197 países, se chama emprego. E a proposta é a criação em 1.460 dias de 2 milhões de empregos. Aonde? Nas periferias. Essa criação de emprego vai gerar oportunidade para pessoas e, gerando esse emprego, diminui a criminalidade. Gerando emprego na periferia, diminui poluição, diminui problemas com mobilidade. Ou seja, vai melhorar a sua vida. Você vai ter mais tempo de qualidade com seus filhos, você vai ter mais tempo de qualidade na sua casa. Né? Pessoas estão ficando de 2 horas a 3 horas dentro de ônibus e nas suas locomoções. Então, o maior direito social, inclusive você que recebe o renda mínima, vai continuar. Nós vamos abrir a oportunidade de você ter rendas alternativas. Vai ser um governo revolucionário na educação, não só nesses empregos, mas a educação é continuada e vai ter um braço de ensino em todos os mais de 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo. O que é isso? É um portal da prefeitura, onde vai treinar 3 públicos, os colaboradores de todas essas empresas, os seus parentes e os vizinhos próximos, né, geograficamente, dessas empresas. Por que isso? Isso sim dá dignidade para as pessoas. Nós temos que urgentemente trazer essa empresarização para a cidade de São Paulo, ensinando desde a escola pública até na ponta, dentro dessas instituições que tem CNPJ aqui dentro. E eu quero te falar algo. A maioria aqui tem sonho de ser prefeito, eu não tenho sonho. Isso aqui para mim é uma missão. Eu quero pedir você para deixar eu servir você e a sua família. Eu estou disposto a fazer isso, a tomar pancada, a apanhar, a ser caluniado para te servir. Eu tenho um coração valente para isso. Na hora que você encarar a urna, digite o 28. Réplica, candidato da Atena. Olha, é melhor respeitar a democracia do que apanhar. Isso foi um dos ensinamentos maiores dessa campanha. E acho que foi cumprida a nossa palavra de respeitar a democracia aqui. Eu vi uma vez na Chapada Diamantina um cidadão que tinha mais de 100 anos de idade que perguntou para mim o que era fome. Eu falei, não, eu já passei fome quando eu era menino. Ele falou, não, você não sabe o que é fome. Aí ele começou a descrever o que era fome. Fome, meu filho, é uma coisa que contorce primeiro a sua garganta, estoura o seu estômago e você sente uma dor tão grande que você come o que vê pela frente. Casca de árvore, grama, come rato, come o que tiver. É impossível que a cidade mais rica do Brasil não cuide dessas pessoas em situação de extrema pobreza. Isso é inominável. Tem 770 mil jovens jogados por aí que precisam de escola técnica para conseguir emprego. Essas pessoas, para se alimentar, precisam de frentes de trabalho que a prefeitura não cria. Diz que cria, mas não cria. Nós precisamos, de uma maneira humanitária, salvar essas pessoas que não podem viver o Deus dará atravessando o marginal para ser morta, porque é pior viver nessa cidade do que não. Sua tréplica, Marçal. O governo, ele nunca vai acabar com sua fome. Você vai sentir fome 3 vezes ao dia. O governo, ele pode te dar suporte para você mudar a sua mentalidade e você realmente prosperar. Isso é um cidadão de respeito aqui nessa cidade. Eu me propus a fazer um jejum meio-dia na segunda-feira. Eu quero compartilhar com todos vocês, independente de você gostar de mim ou não, mas esse jejum é pelo povo. Eu estou só tomando água desde segunda-feira, meio-dia, e vou entregar na próxima segunda, 7 dias, que é o número da plenitude aí, para você entender o tanto que eu estou levando isso aqui a sério. Eu estou me alimentando só de água, buscando em Deus soluções, né, para esclarecer tanta mentira em relação à minha pessoa, para atingir seu coração de fato. Eu sei que todas as grandes propostas aqui
eu posso pegar com muita humildade cada um dos planos de governo e carregar, né, para a nossa realidade que nós vamos governar essa cidade. Eu não tenho tempo de TV, eu acho que você deve estar enjoado de ver a cara deles aí. Eu não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, não tenho um padrinho político, não fiz aliança política com ninguém para estar aqui. Isso aqui é um milagre que está acontecendo. Já estou economizando dinheiro público antes mesmo de virar funcionário público. E eu quero te pedir, por favor, não vote em quem usa dinheiro público. Todos aqui, exceto eu, estão picando, moendo mais de 120 milhões de dinheiro público. Eu estou te pedindo, por favor, dá uma chance para quem realmente não precisa de nenhum contrato público, dá a chance para alguém que já venceu na vida, em vários aspectos, alguém que é resistente, alguém que aguenta realmente pancada, alguém que não reage quando alguém realmente agride. De fato, eu quero te servir, me dá essa chance. Os marqueteiros estão fazendo você sentir um patrão até o dia 6. Eles vão embora. Todos os candidatos aqui que têm marqueteiro vão perder a eleição. O marqueteiro nunca perde. Ele levou o dinheiro público para ele. E você vai ficar a ver navios. Eu quero servir você, me dá essa chance. Vote no 28, entra no Instagram, Pablo Marcal por SP. Vamos continuar essa conversa lá. Rafael, muito obrigada pela sua pergunta. Eu entendo a ansiedade, mas é muito importante que a gente tenha respeito com as pessoas que estão acompanhando esse debate. Porque robô, graças ao bom Deus, não vota. Mas gente de carne e osso, gente que sabe quão difícil é você chegar num posto e ficar lá a madrugada toda para chegar a tua vez e falar, volte amanhã que acabou a senha. Quão difícil é depender do transporte público nessa cidade e ver que só aumenta os ônibus cada vez mais caindo aos pedaços, as linhas antigas que não mudam nunca, as pessoas passando 2 horas e 46 na média, quase 3 horas. Imagina quem está em Marcilac, quem está em Cidade Tiradentes. Essas pessoas de carne e osso, que podem não estar gritando, esbravejando na rede social, elas estão aqui atentas ao debate. E elas sabem que todas as palhaçadas que, infelizmente, aconteceram nas últimas semanas, a gente pode até dar risada. Até eu dou risada, é melhor rir do que chorar. Mas a gente sabe que o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai impactar a nossa vida pelos próximos 4 anos. Eu dizia aqui que tenho vivência, que não falo de teoria, não falo porque turistei, tenho um orgulho danado de ter nascido na periferia de São Paulo, ser filha de uma baiana e um paraibano, ser filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Porque se eu cheguei aqui, é porque, primeiro, eu tive uma família que se sacrificou para formar os 2 filhos na faculdade, e segundo, porque eu tive uma igreja que se fez presente na minha vida desde sempre e a educação transformando a minha vida. E eu trago isso porque é com essas pessoas que a gente está falando. Tentaram roubar de você o direito de comparar as propostas, de conhecer as pessoas, de conhecer os projetos. Tem um soco, tem uma discussão, tem uma agressão, que é para você não perceber que a maioria que está aqui não tem ideia do que está falando, não lhe respeita, não tem condição de ser prefeito ou prefeita. E muita gente aqui, porque não tem uma coisa para falar da minha história, porque sabe que eu juntei time, porque sabe que eu trabalho, que eu tenho entrega para mostrar, vira e fala, é ótima, mas é muito nova. E desde quando ser novo é uma coisa ruim? Tá faltando gente com energia, com disposição, que trabalhe de domingo a domingo, como se todo dia fosse véspera de eleição. Ficar 3 anos sem prefeito teve um custo muito alto para a gente. E a melhor resposta que a gente pode dar para essa mediocridade é uma mulher séria e jovem. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Comentário do candidato Marçal. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Quando eu entrei, estava com 5 pontos, foi para 7, 10, 14, 18, 21, 26, 28 e na Veritá, que saiu ontem, está 34%, salvo engano, ou 32%. Eu estou em primeiro lugar na Futura, primeiro lugar na Veritá, que acertou o resultado de Senado e governo do Estado anterior. Meu partido não está colocando um único real nessa campanha. Eu, Pablo Marçal, não coloquei nenhum recurso meu pessoal e nem de empresa minha, mas recebemos doações das pessoas que podem ajudar. E aqui eu faço um apelo para você. Tem que acontecer uma revolta do povo no dia 6. Todos esses candidatos aqui estão gastando seu dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio, na TV. Os marqueteiros que estão sentados aqui, eles nem preocupam com o resultado, porque eles vão embora com os milhões de reais deles. Não vai ter segundo turno. Eu queria que você mentalizasse isso, falasse isso com as pessoas. No Data Povo, que é olhar na rua, eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Boulos, sim, tem os votos, nunca vi até hoje, na rua, um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Agora, se você entender que essas pessoas, elas não cumpriram o papel social, não têm capacidade de gestão, não têm capacidade de liderança, são absurdamente pequenas para o tamanho do problema que é sentar aí nessa cadeira de São Paulo, você vai decidir, porque a gente é um povo de trabalho. Nós somos um povo de fé, trabalho e prosperidade. Sabendo disso, no dia 6 você vai fazer o quê? Você vai fazer o M. Conta comigo para o que der e vier. Eu quero que você guarde no seu coração esse número. Não é o número mais famoso daqui, mas é o número que pode mudar a realidade do seu filho.
da senhora, que é mãe solteira. Você pode mudar por causa disso. E eu quero pedir no 28. Réplica, candidata. De fato, eu não tenho uma máfia digital que está impulsionando minha candidatura, não tenho inúmeros partidos que estão financiando minha campanha. De fato, eu dependo de você que está nos acompanhando. Eu tenho a alegria de estar todo dia na rua, porque eu não sou deputada de gabinete e não serei prefeita de gabinete. Eu gosto é de andar, de ouvir as pessoas, de estar junto delas. Só hoje, fui para o Largo 13 em Santo Amaro, fui para a Liberdade, fui para o Jabaquara, e o mais gostoso de tudo é que, sim, esse dinheirão todo a gente não tem. Então, você não vai me ver 6 minutos na TV, nem o povo lá bandeirando para mim, nem inúmeros anúncios na rede social. Mas toda vez que eu vou para a rua, tem uma senhora para dizer que está rezando por mim, tem uma mulher para me dar um abraço apertado, tem uma criança para dizer, como disse hoje, eu vou ser igual você quando eu crescer. Tem gente para me dar força e falar, não se preocupa não, que a gente vai fazer a sua campanha, que a gente está com você. Isso você não compra. É sim, com fé em Deus e com trabalho danado, mas na minha vida nada nunca foi fácil. Vocês acham que é fácil? A filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus se formar na faculdade, em uma das melhores faculdades do mundo, se eleger deputada, ser escolhida a melhor deputada do Congresso 2 vezes, não é fácil não. Mas eu nunca estive sozinha e eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que vão poder contar comigo. Não vai ter, assim como eu sou o único candidato que já mostrou alguns dos secretários, né? A gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade. E eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples, é viabilidade eleitoral, e eu sonho no futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político para ter viabilidade eleitoral, porque assim como a Tabata falou sobre o Boulos, em relação a o que o PSOL acredita, não dá para acreditar na figura do Boulos que está aqui. Essa figura de marqueteiro, né, o marqueteiro desenhou ele, assim como fez com o Lula para ele vencer a eleição, ele que é de extrema esquerda, o Boulos, ele tem um partido que é 100% contra aquilo que ele está pregando na eleição, para ver se consegue ir para o segundo turno, mas não vai ter o segundo turno, você vai votar no 28. E aqui, eu quero deixar bem claro que deve ser muito mal arranjada essa solução aí do Ricardo, em chamar o capitão Bolsonaro de tenente. Ele está mais perdido que segue tiroteio. Sobre o Leonardo, não foi instaurado nenhum procedimento, a não ser uma notícia. E se for, e tiver alguma ligação, espero que pague. Caso contrário, peço que todos aqueles que se levantaram contra ele, que também dê espaço na mídia para mostrar verdadeiramente quem ele é. Agora, o Leonardo, ele foi o cara que resistiu a todas as pressões dos partidos que estão aqui, resistiu todo tipo de ataque para manter essa candidatura. E aqui vai meu respeito para você, não tirando a sua responsabilidade, caso você tenha alguma ligação, né, com o que noticiaram. Vocês estão assistindo aqui um debate eleitoral, e parabéns pela condução aqui da Rede Record. O debate, quando é nobre, ele começa nobre, ele vai até o final de maneira nobre, e assim a gente espera. Eu quero que você avalie o perfil comportamental de cada um, o que fizeram para estar aqui hoje, o dinheiro público que eles tocaram, que é o dinheiro de quem não tem comida agora, o dinheiro de quem não tem moradia agora, o dinheiro de quem não tem cirurgia agora para fazer a cirurgia, 192 mil pessoas. É a fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. São filas intermináveis. Por que essas pessoas estão assim? Elas estão assim porque as que estão no debate não respeitam o dinheiro público. A Tabata, que vai falar agora, ela deve ter recebido um pouco mais de 14 milhões. O Boulos é o candidato do sistema, é o que mais recebeu dinheiro público aqui. Em terceiro lugar, vem o Ricardo Nunes. Todos eles não têm um pingo de vergonha em usar esse dinheiro. Eu sou o único candidato, eu quero te pedir, não vote em quem usa dinheiro público, o número é 28. Seu comentário, candidata Tabata. Rafael, muito obrigada pela sua pergunta. Esse é um tema que me preocupa bastante. Foi feito um levantamento recente pela polícia que mostrou que o crime organizado está investindo o PCC 8 bilhões de reais nas eleições municipais nesse ano. Porque o crime tem tanto dinheiro nesse país, infelizmente, que ele hoje se usa de contratos públicos para esconder, para lavar esse dinheiro. Então, sim, me preocupa muito que a gente tenha um candidato nesse debate que tenha tantas conexões com pessoas que comprovadamente são ligadas ao crime organizado. Existe, inclusive, um áudio do Avalanche, presidente do PRTB, partido de Pablo, em que ele diz que ele é do PCC. Todo mundo pode se explicar, mas o áudio está lá e foi ele que gravou. E eu aproveito a oportunidade para trazer a quem está nos acompanhando a importância da gente conhecer as pessoas. Não é só a palavra, não é só a aparência aqui, é ir atrás do histórico. Onde nasceu, está aqui por quê, quando teve a oportunidade, fez por onde, qual que é o projeto. E eu tenho muita alegria de chegar aqui como a candidata mais jovem, sim, tenho 30 anos, mas como uma candidata que tem vivência. Eu sei o que é você depender do SUS. Por 20 anos da minha vida, nunca se considerou um
um convênio lá em casa, porque essa não era uma opção. Eu sei o que é depender de transporte público. Eu sei o que é estudar na escola pública. Assim como eu sei o que é ter acesso à bolsa de estudo e a oportunidades que só São Paulo podem oferecer. Eu passei os últimos anos da minha vida, 6 deles como deputada, tentando retribuir as oportunidades e as bênçãos que eu recebi. Foi por isso que escrevi e aprovei projetos muito importantes, que coloca absorvente nas escolas, a vacina para os professores na pandemia, o pé de meia, são R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, para nenhum jovem desistir da educação. Conheçam a história e façam o julgamento de vocês. Réplica do candidato Marçal. Faltam quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração, e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade, do jeito que ela está. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata, e tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela, e outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. O que eu quero te pedir? Respira bem fundo e pense aí no seu coração. No dia 6 de outubro, você vai encarar alguém, eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar, se você vai votar no 13 do PT, às vezes você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma, mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo, um desafio. Ouça seu coração. Antes de mais nada, digitar qualquer número, você vai digitar o número 28 e eu quero te ver ali no contato íntimo, só nós dois, cara a cara, ali naquela urna. Digita o 28, olha para mim ali e segue seu coração. Se você achar que o futuro não merece ser clicado ali, você desiste, muda seu número e faça o que seu coração mandar. E vai aí, ó, 28. O orçamento de São Paulo se multiplicou nos últimos anos. Veio de cerca de 70 bilhões para mais de 110 bilhões agora. Isso significa que o pagador de imposto aqui na cidade está sendo cada vez mais levado o dinheiro do seu bolso, aquele dinheiro que ele poderia gastar num plano de saúde, para comprar algo para o seu filho. Eu quero saber de você, qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Candidato Marçal, sua resposta. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás, que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém, e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos justiça, porque é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós, ele parece sim ser o menor. E essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marcal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Candidato Marçal, o senhor usou um apelido, foi rápido, pediu perdão, mas eu preciso ser rigoroso e serei com todos. Então o senhor acaba de ser advertido e perder 30 segundos das considerações finais. A réplica da candidata Marina Helena, 1 minuto e meio, candidata. Pablo, você reclamou que o prefeito não respondeu, eu espero que você responda na tréplica, porque realmente é muito importante que quem está em casa saiba aonde que está indo o seu dinheiro, gente. Eu não sei se você se dá conta disso, mas cada vez que algum político vem aqui e faz 1000 promessas para você, que vai dar mais saúde, que vai dar mais segurança, que vai cuidar de você, que vai fazer mais e mais e mais, no fundo, tudo isso que ele vai fazer com o seu dinheiro suado.
O brasileiro trabalha quase metade do ano para pagar imposto e não pode andar nem com celular na rua. Olha, uma das coisas mais tristes que eu vi nessa campanha foi o depoimento de uma mãe no Jardim Ângela, que estava levando o seu filho para a escola quando apontaram uma arma na cabeça dele para levar o celular dela. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas todo mundo fica aqui falando muito e fazendo muita promessa, mas você aí de casa tem que começar a se preocupar sim, que para onde vai esses recursos? Se a gente gasta menos com parasitas, com a companheirada, com o esquema, vai sobrar mais dinheiro para cuidar de você. E sim, dá para fazer muito mais cobrando menos impostos. E assim vai sobrar dinheiro no seu bolso para você cuidar de você e da sua família do jeitinho que você quer. Tréplica para o candidato Marçal. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso. Eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte, nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a Prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o rombo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando, o único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral.